A postura do Sérgio Moro até aqui, e até tudo que temos acesso e conhecimento, é uma postura que demonstra e exala espírito público. Ele fez isso enquanto juiz e ele faz isso enquanto ministro. Sobre a fala dele de farsa grotesca, né, do pedido de Lula, da defesa de Lula para anular com base numa suposta perseguição política, ele está mais do que correto, né? A defesa de Lula está no seu papel de tentar todas as artimanhas e os subterfúgios que só a advocacia, que os milionários podem pagar, consegue, nas brechas da lei do Brasil, para tentar protelar o máximo possível os processos, né, dos quais o seu cliente é réu. Mas é ridícula a acusação de que Lula foi preso e condenado por uma perseguição política do juiz Sérgio Moro, né? Isso não se sustenta de pé por 2 segundos de reflexão, é uma narrativa imposta pelo PT que só engana petistas, né? Ou seja, pessoas que têm uma predisposição muito incrível a serem enganadas, né? Quando não são mau caráter, são trouxas. Em relação a 2022, eu entendo o papel da imprensa de tentar quase que extrair a força desse tipo de declaração de alguém como o Sérgio Moro, mas isso vem muito mais da gente do que dele, né? Quer dizer, a tentativa de colocá-lo como candidato, já tentaram colocar como alternativa a Bolsonaro, como vice de Bolsonaro, tudo isso parte de fora, nunca do próprio Sérgio Moro, que tem uma resposta sempre muito prudente, muito educada, de gentleman, né? Lembrando que ele está ali como ministro de Bolsonaro, ou seja, ele é fiel àquele que o convocou para essa missão num âmbito diferente daquela que ele exercia como juiz, e da qual ele aceitou, eu tenho muito claro isso, por uma convicção de que poderia entregar mais em relação à sua grande causa, que é o combate à corrupção e criminalidade, e tem feito seu papel. E aí eu chego ao terceiro ponto, né, a questão da segunda instância. Ele chegou a brincar lá no Senado, ao ser chamado de forma equivocada de senador, né, que ele estava sendo confundido de tanto que ele estava indo no Senado. E ele está realmente fazendo mais esse papel político, né, de articulação, para tentar vender esse peixe, e é um peixe muito importante de ser vendido. Tanto é verdade que parece que surtiu algum efeito, e a Simone Tebet estaria, então, tentando bypassar aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para poder ver se pauta já na terça-feira que vem essa questão da segunda instância, porque é uma demanda muito grande da sociedade e a gente percebe algum tipo de negligência, leniência, algum tipo ali de postura um tanto letárgica e pouco apressada das figuras que compõem ali a tal velha política, né? E se não houver pressão de fora, e aí envolve sociedade e figuras como o próprio ministro Sérgio Moro, a coisa não vai andar. Isso está ficando claro para tudo e todos, né? Então, realmente, o Moro está encampando essa briga, porque isso é um dos principais projetos dele, ele tem esse objetivo de deixar como legado isso, né? E tem obtido sucesso, onde ele tem tido mais efeito, né? Teve ali um experimento, né, em 5 cidades, em 3 meses, por exemplo, com os seus projetos e suas ideias para combater o crime, e caiu 44% a taxa de homicídio, fora outras atividades criminosas. Então, o resumo da ópera é o seguinte: Sérgio Moro mantém uma postura, ainda que com um pouco mais de desenvoltura política, digamos assim, ele mantém uma postura muito técnica, de um quadro técnico que não é político, está ali para uma missão com espírito público, entregando resultados e tentando avançar com uma reforma, com uma pauta que é a pauta da sociedade ordeira, da população que quer combater criminalidade e corrupção. O resumo da ópera, portanto, é In Moro We Trust. Não, só para deixar claro que eu, em momento algum, condenei a postura da imprensa de questioná-lo, e tampouco disse que foi só a imprensa que bateu nessa tecla. É óbvio que muitos políticos, inclusive Álvaro Dias e o seu Podemos, estão de olho no ativo político que representa o Sérgio Moro. Então vai ter pressão e balão de ensaio de tudo que é lado. Eu estava muito mais destacando a postura dele, sempre muito discreta e, inclusive, leal a quem o deu essa
possibilidade de fazer mais pelo Brasil do que qualquer coisa. Estou falando que, às vezes, as pessoas ficam provocando isso nele para ver uma reação, mas ele adota uma postura que se espera de alguém que está ali com uma missão e de olho nessa missão. E quanto a críticas dele ter saído da magistratura e ido para o governo ou não, se ele fez bem ou não, eu acho que isso é sempre legítimo, mas e todo mundo também, é óbvio que todo mundo leva, de alguma forma, os seus próprios interesses e projetos pessoais em jogo, né? Senão a gente está cobrando de um santo e não de um ser humano, né? Então é óbvio que isso existe. Agora, considerada a natureza humana, eu sou muito contra a tentativa de desconstrução de tudo e todos, como se todas as ações fossem movidas apenas por isso, senão a nossa também é, né? E não haveria diferença entre, por exemplo, um jornalista que coloca o espírito público acima de o interesse comezinho de curtíssimo prazo. Então, o que eu estou destacando aqui é que aquela frase do comunista lá, Brecht, né, pobre do povo que precisa de heróis, e eu nunca concordei com essa frase, eu sempre pensei em outra, pobre do povo que tem falsos heróis, como Macunaíma ou então o próprio Lula, que já foi herói de muita gente e é um bandido, né? Com traços até de psicopatia, na minha opinião. Sérgio Moro, não. Sérgio Moro é alguém que merece estar no hall dos heróis. Ele é alguém que até aqui demonstrou, até então, uma atitude muito comprometida com a nação, com o Brasil, com a melhoria do Brasil. E mais, tem entregado resultados, inclusive como ministro. Então ele engoliu alguns sapos, é verdade, apesar de ter elogiado muito o apoio que recebe do presidente, em público, né? Isso faz parte aí de um jogo político, é óbvio, mas ele está engolindo alguns sapos para poder fazer algo que ele considera melhor e está entregando. E quanto ao STF, é óbvio que é um sonho legítimo também. Aliás, nós, como brasileiros de bem, podemos apenas sonhar, né, com alguém como o Sérgio Moro no Supremo, em vez de umas figuras que hoje estão lá frequentando a Corte Suprema.